Eu sou o Breno Baleiro. Eu sou Geo Prado. Eu sou Luana Cardoso. E esse é o PrismaCast. Estamos demarcando hoje o retorno do PrismaCast, um podcast sobre marketing e publicidade organizado pela agência Prisma Publicidade. No episódio de hoje, a gente resolveu trazer uma pessoa que também é referência no marketing aqui na região, nossa queridíssima Luana Cardoso, influencer. Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui, principalmente com o retorno desse podcast maravilhoso, nesse ambiente incrível, eu já estou amando. Ai, que bom que você gostou. Bem-vinda. Estamos iniciando esse PrismaCast 2025 com o pé direito, né? Muito prazer ter você aqui conosco. Que você recebe, tá? Você está sempre convidado aqui para estar com a gente. Eita, agora eu já estou me sentindo de casa. Eu já fiz questão de mostrar a Prisma toda, a agência toda, já para você se familiarizar um pouco mais. Lu, quando a gente resolveu fazer esse podcast, a gente tinha a intenção de levar a mensagem do marketing para as pessoas, porque nós percebemos que as pessoas, por vezes, acabam complicando demais esse entendimento do marketing. Então, a gente resolveu, literalmente, falar na língua das pessoas. Então, o intuito desse podcast é fazer com que as pessoas entendam um pouco sobre a teoria do marketing, sobre as ações, as tendências do marketing, de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais humanizada, mais acolhedora, natural. né? E aí a gente resolveu trazer para você no primeiro episódio, porque você tá nessa linha agora de trabalhar com marketing também, né? Eu acho que você tá saindo um pouco daquela bolinha da influência digital por si só. Mas assim, esse é o agora, o aqui e o agora. A gente sempre gosta, né, Gil, de fazer uma linha do tempo. Como é que isso começou, Lu? Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, de gostar dessa área, né? Desde novinha, naquela época de câmeras digitais, eu já gostava, já editava, eu editava no Movie Maker, no computador, então eu sempre gostei, de antigamente mesmo. E aí, com o tempo, eu fui vendo que isso poderia ser uma profissão. Só que aconteceram muitos empecilhos na minha vida, pessoal, família, que não me deixaram seguir realmente o meu sonho. Desde o início, eu queria cursar publicidade e propaganda, mas não consegui, né? A família não apoiava e naquela época era tudo muito mais difícil. Então, isso não dá dinheiro, isso é besteira, isso é hobby. E aí eu fui por outra linha, né? Fiz administração, mas antes eu ainda fiz odonto. Fiz odonto 1 ano. Ah, você fez administração? Eu sou graduada. Somos colegas de profissão. Sou graduada em administração. Aí, ó. E aí só falta a minha pós em marketing também. Mas, assim, e eu nem sabia, quando eu comecei, eu não sabia que eu poderia ir por essa área, né? Que a administração tem tudo a ver. Só que aí eu ainda fiz 1 ano de odonto, era aquela confusão de não saber se identificar. Fiz 1 ano de odonto, depois fiz administração, concluí. Depois ainda insisti nessa área, fiz direito, concluí também. Então eu tenho essas 2 graduações que eu não exerço, né? Eu nunca, vamos dizer assim, trabalhei fielmente nessas áreas, sempre foi mais puxando para o marketing. E aí quando começou de verdade, que é a pergunta, eu comecei a gravar meu dia a dia. E assim, era na época que começou esses stories, era mais o Snapchat. E aí começava aqueles stories com filtros, foi bem raiz mesmo. Aí comecei, e aí eu lembro que o que mais começou a chamar a atenção das pessoas era o fator maquiagem. Eu comecei a me maquiar, fazer tutoriais, e aí as pessoas foram gostando, foram curtindo, e aí eu comecei a ver que poderia dar certo. Mas eu nunca tive apoio, assim, sabe? De família, todo mundo falava que era um hobby. Quando eu passava horas gravando um tutorial, eu falava que eu estava no meu hobby. E era assim. E aí, como você disse, a gente sempre está tentando se reinventar, né? Sair da bolha. Aí veio a era dos challenges. A era dos challenges é que eu considero que eu explodi, porque foi quando eu bati meus 10 mil. Aí foram os primeiros bons, assim, que eu falei, agora vai. Nessa época ainda tinha uma arrasta pra cima? Ainda tinha. Oxe, acho que nem tinha ainda, depois que tem. Gente, só para contextualizar, quando o Lu fala um pouco do Snapchat ali, né, da parte dos stories,
O Instagram começou a se popularizar mesmo ali por volta de 2012, 2013, né? Sim. Lembrando que o Instagram inicialmente era um editor de fotos com uma comunidade de externalização dessas fotos e era um aplicativo nativo do iOS. Posteriormente, ele foi se transformando aos poucos em uma rede social. E a princípio era mais fotos de comidas, não é nem de ambientes. Depois é que veio pra tirar fotos de lugares e tal, mas antes era aquele. E eram só fotos. Só fotos. Só Foto de fotos. comida, de bebida, e era só É isso. verdade. Então, assim, a gente percebe que desde o início a premissa já era essa naturalização das coisas, né? E, ao mesmo tempo, também essa exposição da vida. Eu acho que é uma maneira da gente fazer a fofoquinha digital. Isso mesmo. Sim. Eu costumo dizer que o Instagram é aquela fofoqueira que a gente autoriza, né? Que fala da vida da gente tá autorizando todo mundo saber. Lu, quando foi realmente assim que você percebeu que dava realmente para viver de influência digital, né? Até porque com todo esse boom que teve das redes sociais, pegar esse barco não era tão fácil no princípio. Mas e aí, quando foi que você realmente percebeu isso? Foi realmente nessa transição aí, né? Mais ou menos em 2019 começaram essas explosões dos challenges. E na pandemia, que foi realmente aquele momento que eu me vi assim e eu perguntei o que é que eu tô fazendo da minha vida. Foi um momento de reflexão para muita gente. Teve muita gente que acabou regredindo, né, com a pandemia, mas foi um momento meu de progressão nessa parte eh, profissional. E aí, assim, eu falo sempre que quando a gente não vai por eh, circunstâncias, a gente vai por desespero. Então, realmente foi no momento do desespero. Foi aquele momento em que eu me vi assim, a família criticava, porque eu já tinha feito uma graduação. A outra eu ainda não sabia o que eu queria da minha vida. Eu estava ali cursando, mas aí já estava online, que era aquele negócio de pandemia. E aí eu me vi meio desesperada, falando assim, eu acho que eu já tinha 25 anos, e falei, eu ainda não sei o que eu sou da minha vida. Então, a pandemia me deu coragem. Coragem para seguir o que eu queria e largar tudo para trás. Então, assim, eu lembro que eu saí de Caranhã quando eu bati os 10 mil, eu falei, eu posso, sou capaz. E aí eu saí de Caranhã, vim embora para Guanambi, larguei tudo, vim sozinha, né? E peguei meu currículozinho e fiz, e coloquei lá que eu também já fui fotógrafa, maquiadora. E aí eu coloquei tudo isso no meu currículo, design gráfico também já trabalhei. Nossa, Aí fui lá completo. e coloquei e saí entregando nas lojas ali E no centro. posso fazer uma revelação? Eu recebi um currículo desses. Foi mesmo! Eu nem Eu lembrava! vou guardar o momento correto pra falar isso. Foi mesmo! Eu não lembrava, não. Foi, e aí quando eu fui te contratar, você já tinha sido contratada. Aí você- Agora eu lembrei, você Lembrou? mandou mensagem depois. Eu falei, já tô trabalhando, não foi? Gente, Muda pequeno, né, Lu? Foi mesmo, eu não lembrava. Mas olha, eu costumo dizer aqui na agência que nós somos uma constituição de vários fragmentos. E olha só, de repente, se você não tivesse feito essa graduação em administração, você não seria uma pessoa tão organizada, Uhum. tão inovadora nesse sentido de entender quando precisa sair da bolha, né? Eu acho você uma pessoa que tem uma gestão de tempo muito equilibrada. A gente te chamou de última hora para fazer a gravação e você prontamente topou e disponibilizou sua disponibilidade. Horário de almoço, mas a gente Tamo aí. encaixa. Você E é um marketing de né, possibilidade, de oportunidade, né? é a gestão de oportunidades, né? Oportunidade. E essa questão aí também do direito, eu acho que isso lhe conferiu uma criticidade, visão de mundo, que talvez se você não tivesse feito, não teria, né? E eu acho que também até a faculdade de odontologia, que você conseguiu entender que você não estava se identificando com aquilo, e você conseguiu, assim, formular uma saída para aquela situação. E isso também lhe fez muito corajosa, isso também lhe fez um pouco de gestora de própria carreira, da administradora. Então é uma constituição de tudo. Hoje eu compreendo isso. Hoje eu compreendo que é tudo no tempo certo, na hora certa, da forma certa, né? Como deveria ser. Antes eu ficava frustrada, falava, pra que eu fiz tudo isso? Mas hoje eu entendo que era tudo pra somar. Hoje eu faço meus próprios contratos, tudo, uma coisa soma com a outra, né? São processos, E adianta. né? Ciclos, a vida é feita de ciclos, né? Você fez esse monte de faculdade, cada um contribuiu para formar a Luana Cardoso de hoje, Com certeza. né? Que tem um público vasto, né? Tava vendo Sim. nas suas redes sociais ali, o pessoal interage com você e isso é muito importante no nosso meio, no meio ali do marketing, no meio da publicidade.
Com Né? Então, certeza. cada um desses cursos contribuiu para fazer quem é Luana Cardoso. Verdade. Beleza. E, gente, quando a gente fala de marketing de influência, a gente está falando sobre um personagem digital. É importante a gente dizer isso, gente. Nem tudo tá no Instagram, nem tudo é postado no story, Nem né? todo kkk estamos indo. Eu sempre falo, a gente só posta aquilo que a gente quer que seja visto. É conveniente, né? Nós estamos falando também de uma gestão de oportunidades, de uma gestão de conveniência. Mas o princípio do marketing de influência é a conexão com o seu seguidor, a conexão com o seu parceiro. A gente estava falando há pouco tempo aqui, antes da gravação começar, sobre essa questão da real digital influência, que é ligada principalmente à divulgação indireta, né? Eu não posso dizer, oi, gente, estou aqui para vender essa caneca, espero que vocês comprem, né? Deve-se dizer, eu estou aqui com estou aqui com o G, eu estou aqui com Luana nessa oportunidade incrível, tomando o nosso cafezinho que está quente. Aí agora a gente mostra a caneca, as pessoas vão ver o brilho, o tamanho, a textura, a decoração. Então, assim, Oferecimento, café. Divulgue aqui com a gente. Eu pensei que ela ia falar o café, eu falei, gelei. Estamos abertos à publicidade. Estamos abertos a Cheguei- patrocínios. Esse café que tá De caro, milhões, De Ai. milhões, literalmente, né? Mas aí, até essa questão aí da influência, tem que existir essa conexão. Eu queria saber, assim, como que Luana Cardoso, a personagem digital influencer Luana Cardoso, enxerga isso. Eu penso da mesma maneira. Essa questão de contextualizar, ela é muito importante. Hoje também, assim, o que chamamos de storytelling, que para quem não sabe, né, descomplicar um pouquinho, como a gente disse no início, é você gerar uma história através dos stories, né? O próprio nome já diz. Então, por exemplo, se eu vou vender uma água, igual o Breno falou, eu não vou chegar aqui e falar, olha, essa água aqui para vocês comprarem é uma água deliciosa. Não, eu vou postar um dia bebendo a água, no outro dia eu falar, essa água é diferente, ela me dá mais benefícios. No outro dia eu vou trazer mais informações. E aí, no quinto dia, por exemplo, eu solto o arroba. A água que vocês estão perguntando Perfeito. é essa. Perfeito. Tipo isso. E assim, a questão situacional, né? Então, também de conexão. Gente, vocês estão percebendo esse calor que Guanambi tá? Tá terrível esse calor. Pega água gelada e beba. Pronto. Isso. Então, assim, tudo de uma maneira indireta. Isso desperta desejo de consumo. Isso E é a desperta. dor, né? O que o cliente está precisando naquele momento que você vai fornecer com o produto. A gente estava conversando aqui pouco antes da entrevista começar a gravação, de que o marketing é um termo mais fácil e popularizado para a administração mercadológica. E Lu é minha colega de profissão, acabei de descobrir, ela vai se recordar que nas primeiras disciplinas do curso de graduação em administração, a primeira disciplina, quando a gente fala ali sobre macroeconomia, microeconomia, visão mercadológica de mercado, Sim. a gente vai se recordar que os professores chegam e dizem, gente, a administração se trata de vender um remédio para a dor de alguém. Então, a administração é sobre isso. Então, assim, de fato, a gente precisa do storytelling, a gente precisa fazer com que as pessoas enxerguem a necessidade da aquisição, usufruto. Posso falar usufruto aqui, advogada? Pode, fique à vontade. Usufruto do produto para resolver uma situação, né? Então, por isso que tem que ser essa maneira indireta. Sim, não é tão simples você chegar no público se você também não contar essa história, se você não apresentar da maneira mais clara possível. Ah, mas a maneira clara é só chegar lá e colocar um produto e falar o nome do produto. Não é bem assim, porque trabalhamos com convencimento. Né? A gente precisa convencer o cliente que aquele produto é de qualidade, que aquele produto vai fazer diferença na vida da pessoa, vai mudar de alguma forma a vida da pessoa, então não dá para simplesmente só apresentar e jogar ali sem Realmente gerar se desejo. preparar. Gerar desejo. Uma coisa que me veio aqui à memória quando nós estávamos conversando é a questão do uso de adjetivos. Né? Porque eu digo isso, às vezes a gente acompanha alguns criadores de conteúdo. Não estou tecendo uma crítica ao mercado regional, mas ao mercado por um todo de criadores de conteúdo. Né? Então, assim, às vezes a gente passa os stories ali de 5, 6, 7 criadores de conteúdo diferentes
utilizam os mesmos adjetivos para caracterizar um produto. E isso, de cara, faz com que o seguidor entenda que se trata de uma publi. Gente, esse café é maravilhoso. Já é cansativo só de imaginar isso. Que o Essa café roupa veste muito bem. muito bem. Que o café é maravilhoso. Quem Né? já parou pra pensar? Por Nós somos que feitos que ela de veste vários bem? corpos, veste bem como, quando, onde. Isso mesmo se encaixa muito em provador. Eu vejo muito a linguagem também no diminutivo. Que isso expulsa o cliente. Você fala, ah, essa Já tá blusinha, desmerecendo. você vem desmerecendo. Eu tô aqui numa lojinha de cosméticos, de não sei o quê. Então, o diminutivo, ele traz também esse malefício aí. Ô, Lu, mas nesse caso, tendo essa visão, como é que você assim, escolhe os seus parceiros, né, para fazer essas publis? Como é que você. Porque provavelmente você disse há pouco que tá aprendendo a dizer não. Acho que todo mundo deve aprender a dizer não, viu, É gente? difícil, Pelo mas amor de Deus. precisamos. Pelo amor de Deus. E como você faz para escolher seus publis hoje, né, seus parceiros? Então, quando eu comecei, né, eu não podia ser tão seletiva. A gente chega no mercado, a gente tem que também fazer testes, conhecer pessoas. Então, no início, eu não tinha essa seletividade. E aí, com os anos, eu fui aprendendo a dizer não também a coisas que não são do meu público, que não fazem o meu perfil. Por exemplo, eu sou muito procurada para divulgar produtos emagrecedores. Eu não divulgo, porque eu falo muito sobre aceitação, eu falo muito sobre formatos de corpos, então eu não quero trazer isso. Antes, talvez, se eu fosse a Luana do início, eu aceitaria por causa da oportunidade de conhecer e tal. Hoje eu aprendi a falar, não, eu não vou divulgar. Então, eu filtro muito, realmente, de identificação comigo. Identificação do produto comigo e com o meu público. Bacana, bacana. Então, assim, você cria toda uma atmosfera e também todo um preparo. Eu me recordo, Lu, a gente sempre acompanha aqui os criadores de conteúdo na questão, assim, de analisar mesmo enquanto profissionais do marketing. Eu me recordo muito de uma determinada criadora de conteúdo que postou um dia, aqui da região, inclusive, que não gostava muito de cores quentes. Uhum. Aí no dia seguinte foi fazer uma publi de cosméticos e usou um batom vermelho. Então, assim, o seguidor ele fica, peraí, Contradiz demais. que contradição é essa? Então, assim, precisa de fato fazer sentido com o que você prega, com o que você mostra. E eu vou te falar, existe muita desinformação. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é uma cor quente. Uhum. E aí ela traz aquilo ali na rede social. Eu mesma aprendi também isso, a buscar antes, estudar antes o que eu vou falar. Porque a gente precisa ter propriedade do que a gente está falando ali. Perfeito. Então, assim, a gente tem que estudar as características, né? Com certeza. Estudar tudo antes. Eu vejo, assim, essa questão do improviso, ela já foi uma vertente do marketing, de influência ali, né? Quando as pessoas estavam cada vez mais ansiosas. Mas eu acho que isso tem mudado novamente, né? Sim, e outra coisa, dentro desse meio publicitário ali do digital influencer, muitas vezes no início, principalmente, toda publi aceitava, mesmo que uma contradizesse a outra, né? Sim. Aí às vezes até inventavam histórias mentirosas para poder vender algo. Aí a moral da pessoa, né, o nome da pessoa. Sim, eu já vi muito isso. Você posta uma coisa e posta outra que é contra aquela coisa. Aí a pessoa fica assim, não entendi, o que é pra eu seguir? Um exemplo, teve uma casa de apostas um tempo aí. Muitos influencers utilizaram e contaram várias formas sobre jogar, que ninguém ia perder e não ia se dar mal, etc. Nesse processo, muitas pessoas perderam dinheiro porque não foram bem orientados, né? Porque é um cassino só que online. Aí houve um boom em que a Blaze cresceu e depois houve um outro boom em que diminuiu. Só que, por falta de desinformação, muitos influencers acabaram se passando por mentirosos e, ao mesmo tempo, outros influencers continuaram ainda propaganda até hoje, continuam até porque houve processo, etc. Ou seja, não teve exatamente o cuidado de contar a história como deveria. E hoje são obrigados por causa das normas, mas se Sim, pudessem também não sim, contavam sim. ainda. Agora, assim, isso também, eu acredito que toca no assunto da confiabilidade e confiança que o seguidor coloca no criador de conteúdo E a que ele segue. responsabilidade imensa. Viu? Imensa, imensa. Então, assim, se você fala que o produto é bom, né, aí você também, assim, argumenta o porquê dele ser bom. Então, assim, se a pessoa provar e não gostar,
ele deve entender que uma das características não lhe é interessante. Não necessariamente o produto não é bom. Exato. Mas até essa responsabilidade para você não criar um marketing reverso sobre um determinado produto, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Exatamente. Sabendo disso, como é que você faz para preparar seu conteúdo, seu planejamento? Existe algum ritual? Existe algum diferencial ali na sua criação de conteúdo? Já que sempre tem que criar algo novo, né? Algo que chame a atenção, seguindo tendências ou está ali. A Luana Cardoso na cabeça das pessoas, vendendo ali e sendo a cara de muitas marcas. Tem dias que a criatividade, ela dá aquele pane, né? Eu fico, meu Deus, tô com bloqueio criativo, o que eu vou fazer? E assim, eu sinto que o que mais me ajuda hoje é buscar inspirações. Então, eu tô sempre buscando. Por exemplo, eu vou fazer uma divulgação dessa caneca. Aí eu vou pesquisar conteúdos de caneca. Aí eu vou pesquisando. E aí as pessoas confundem, às vezes, copiar e se inspirar, né? Eu me Uhum. inspiro porque eu vou modelar o meu conteúdo de acordo com aquele. Então, De o que acordo com a mais me ajuda tendência, né? isso, de acordo com a tendência, a trend, o que está em alta e tudo. E aí eu modelo o meu conteúdo e eu acho que o meu diferencial é justamente esse antes, né? Eu crio toda uma preparação, eu faço um roteiro, eu me preparo, então eu não chego já gravando, eu leio várias vezes para fazer, incorporar de verdade. Eu provo o que eu divulgo. Então, isso também é muito importante, que é o que a gente estava falando aqui, recebidos de alimentos mesmo. Eu provo antes de postar. Às vezes eu já posto experimentando, mas eu gravei e salvei. Porque Uhum. vai que aquele negócio tá com um trem muito ruim, eu não posto. Uhum. Então eu sempre gravo e salvo. Eu tenho esse cuidado com o recebido de alimentação desde o início, porque também negócio é muito relativo, igual você falou, às vezes é só uma peculiaridade ali que eu não gostei, mas que outras pessoas podem gostar. Então eu aprendi a discernir essas Uhum. coisas para também filtrar meu conteúdo. E aí eu me preparo direitinho, faço um roteiro, tiro um tempo para gravação, um tempo para edição. Tento também deixar a marca a cara do meu perfil, o perfil a cara da marca. Uhum, Etc. bacana. E é importante também a gente tentar, nem sempre a gente vai conseguir, treinar a nossa audiência até essa criticidade também, de entender esses pontos, né? Eu volto a falar aqui sobre as características, principalmente no mercado de alimentos, porque às vezes, de repente, o que é excelente para a Geo não é para mim, porque simplesmente o produto usou páprica. De repente eu não gosto de páprica. Isso. Né? Então, assim, tem que ter esse discernimento. E o próprio seguidor precisa entender isso. Claro, que tem todo um trabalho, né, de preparação envolvendo. E eu também tenho esse cuidado de dar um feedback para a empresa. Por exemplo, é que você falou aí, azeitona. Azeitona eu detesto, tem gente que ama. Tem produtos que as pessoas colocam lá dentro a azeitona que é opcional, né? Então eu chego para a empresa e falo, olha, acho melhor você perguntar ao cliente se ele quer ou não, porque assim como eu não gosto, tem gente que não gosta. Uhum. Mas não deixe de postar por isso. Ah, porque eu não gosto de azeitona, eu não vou postar. Eu tenho que postar porque tem gente que gosta, entende? Sim, cada público tem seus gostos e preferências. E tem que saber entender um pouquinho do cliente, né? Isso toca no ponto, por exemplo, de combate e policiamento às fake news, né? Que é justamente o que Gil estava falando dessa determinada empresa de cassino. A gente tem uma responsabilidade para além da questão da especificação das características dos produtos, em também verificar a confiabilidade das informações que são passadas. O mercado se atualiza o tempo todo. O que funcionava ontem não funciona hoje mais. Uma característica que poderia ser dita há 2 anos atrás não pode ser dita hoje mais. Então a gente tem todo um trabalho de pesquisa. Isso aqui é uma ponte, um storytelling, para eu chegar no ponto da valorização dos profissionais de marketing. Uhum. Antes da gravação iniciar, a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que o mercado ainda de contratantes dos nossos serviços, nós estamos falando aqui do mercado de empresários, alguns já possuem esse nível de criticidade para entender, outros ainda estão em processo. Eu queria dizer e passar um recado para esses que estão em processo, que o nosso trabalho ele vai muito além de gravar um story
muito além de abrir o Photoshop e fazer uma arte, mas um estudo do que aquela cor vai atrair de comportamento no cliente, do que determinados adjetivos trarão de sentimento nessas pessoas. Enfim, existe todo um estudo de fala, de comunicação, todo um estudo que antecede um bom marketing. Então, assim, é preciso que as pessoas valorizem esse processo para não exigir, né, materiais com determinadas urgências e depois questionar o resultado dessas A urgências. qualidade Acontece dessa... muito. Com a identidade visual, muitas vezes pensam que é apenas pegar um símbolo, algumas letras e juntar. Não, existe toda uma pesquisa, existe todo um repertório que envolve cores, tipografia, que envolve o que aquela marca vai contar. E dentro do marketing é isso, é você contar realmente uma história que gere proximidade, que gere conexão. E as pessoas têm que aprender a enxergar e valorizar isso, né? Porque como dentro de uma família você precisa gerar conexão com os seus familiares para poder conseguir conviver, dentro do meio do marketing das vendas em si, você precisa ter essa conexão para que possa mais pessoas indicarem, possa mais chegar até mais pessoas, né? Com certeza. E uma coisa assim que eu acho bem importante a gente frisar sempre é que, conforme a gente disse aqui no início, a administração e a administração mercadológica e o marketing se trata de vender um remédio para dor. E quando nós temos uma doença, a gente imediatamente entende que precisamos buscar um profissional habilitado, técnico para aquilo, um profissional médico, né? Sim. Fazer exames, depois utilizar uma medicação por um determinado tempo. Existe o que a gente chama de tratamento. Da mesma maneira, uma marca que não se posiciona, um produto que não consegue explanar ao público, externalizar ao público suas características principais, que lhe fazem um diferencial frente aos concorrentes. Então é um tratamento fazer isso, né? Então, assim, será que antes da gente contratar a Luana, para a Luana fazer uma bela publi, será que a marca está bonita na rede social? Será que a rede social externaliza os produtos? Tem um catálogo disponível? Isso é muito a marca importante. conversa com o cliente, né? Isso é muito importante, assim, eu já fiz eu já passei por essas situações de fazer uma publi, dar o meu melhor, fazer ali tudo o que eu tinha para ficar perfeito, e quando a pessoa abre o Instagram, ela fala, eu não quero comprar nessa empresa, tipo assim, tá um fio de bagunçado, nada a ver, Que isso? os stories não tem nada, aí fala assim, eu sempre falo, os seus stories são a sua vitrine. Então, assim, hoje é a nova vitrine. A mesma coisa de você ir numa loja e chegar, a vitrine estar vazia. Então, quando a pessoa está ali nos seus stories no dia a dia, principalmente quando o influencer traz um conteúdo, ele precisa estar alimentado. Para na hora que a pessoa buscar mais, né? Além, porque o que eu já postei, ela já viu. Então, ela vai no perfil da empresa não para ver os reposts, ela vai para ver além disso. Então, ela busca ali naquele perfil, naquele feed, e tem muita empresa que não tem essa visão aqui na nossa região e acha que o papel é totalmente da influência ou da agência. Uhum. E assim, eu gosto sempre de ir um pouco para a parte prática, Lu. Por exemplo, eu convido a todos os seguidores, todas as pessoas que vão assistir, né, a esse bate-papo nosso, a observarem de hoje em diante a diferença das pubs, dos criadores de conteúdo regionais, dos produtos locais para os produtos que são vindos de fora. Sim. Né? Quando uma determinada empresa de Santa Catarina, São Paulo, daquele grande centro ali, manda um produto. Geralmente ele já passa um roteiro e uma orientação, obviamente, mas é sempre de maneira muito natural, Sim, de maneira muito mais humanizada. E é isso que a gente tem a pretensão de fazer com que as pessoas enxerguem, né, ao assistirem os nossos podcasts, os nossos Prismacasts. com certeza. Exato. Não é tão simples chegar até o público, mas a gente está sempre buscando, né? Sempre, você falou das faculdades, a gente, dentro do médico, a gente está sempre buscando estudar mais e mais, porque como há várias mudanças, por exemplo, o algoritmo mesmo do Instagram está em constante mudança, e hoje a gente usa bastante o Instagram, e a gente precisa acompanhar isso. Como é que você lida com essa mudança de algoritmo? Nossa, às vezes é difícil, né? Porque às vezes você está se acostumando com uma coisinha, aí vem ali o Instagram e muda. Assim, detalhes que fazem diferença no engajamento. Então é isso que você falou, que
me dá mais tranquilidade é saber que eu estou sempre estudando. Então, eu estou sempre buscando, eu faço cursos, né, constantemente a respeito de algoritmo, de edição, de Instagram, de postagem, de tudo. Eu estou sempre antenada. Então, quando muda uma coisinha, eu sei, eu sigo pessoas também que trazem essas atualizações para a gente. E é muito importante porque, às vezes, esse detalhe é o que não vai entregar seu vídeo. Então, pequenas coisas que você não acrescenta ou que você não retira é o que não entrega o seu conteúdo para quem deveria entregar. Perfeito. Isso no influencer não é só um rosto bonito com maquiagem, não, é uma pessoa que está contando uma história. Eu acho que essa Tá interagindo. Eu acho que essa é a diferença da digital influencer para a marketing influencer. Eu comecei a utilizar esse termo justamente porque eu tenho estudado, então eu tenho propriedade para falar sobre o assunto e para fazer, né? Então, quando a empresa me contrata, ela não está contratando só a influencer que vai ali gravar. Ela está contratando também essa estratégia por trás, de eu saber olhar para a empresa o que ela precisa, bolar uma estratégia alinhada com o perfil da empresa, com o meu, para gerar esse conteúdo. E a influencer não, ela hoje eu falo que é mais cru, né? Você é mais aquilo ali, te contrata para você fazer aquilo ali e você não estuda o que está em volta. Então essa é a grande diferença, essas duas questões. Bacana. Ô, Lu, no início do episódio, nós utilizamos a terminologia linha do tempo. Então, assim, a gente falou bastante aqui sobre o passado, né, dos fragmentos que constituíram os profissionais que somos hoje, a maneira como nós atuamos hoje em dia, estamos falando sobre o presente, Uhum. e no tempo a gente precisa falar sobre o futuro, né? Então, o que Luana Cardoso, influencer, espera do futuro do marketing de influência? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Muita gente me acompanha já sabe. Então, assim, Somos eu todos. sempre tô pensando no futuro. Então, assim, eu vou ser bem sincera que eu tenho medo, porque eu penso assim, o que será amanhã? A digital influencer vai acabar? Ao mesmo tempo que eu me conforto em saber que eu consigo me reinventar. Então, o que eu sempre penso do futuro, do marketing, é isso, é você se atualizar, se reinventar. Porque se o Instagram acabar e vier uma nova plataforma, você saber entrar nela também e não ficar só naquilo que você aprendeu. Isso serve para todas as profissões, né? Tem muita gente que vive acostumado com o básico e que para ela aquilo está suficiente. E no marketing digital, a gente tem que fazer isso também, de dar aquele estralo e pensar no mais, no que virá. E o futuro eu acho muito incerto, né? A gente não pode dizer assim, o que será? As influências vão crescer mais, vão desaparecer? A gente não sabe. Mas é você estar atento às mudanças e pouco a pouco ir acompanhando. É isso aí. Nossa, palavras sábias. Até porque rede social está sempre se reinventando. Sempre chega uma nova. O Instagram muda tanto para poder se manter. Tenta pegar uma ferramenta que era de uma outra rede social, né? O Reels está aí para Eu acho que é por isso que ele justamente está para ativo isso. até hoje. Exato. Pronto. Era o que eu ia dizer, justamente. Se reinventa o tempo todo. Eu acho que ninguém gostaria de hoje em dia perder tempo numa rede social apenas de compartilhamento de fotos estáticas. O mundo está em movimento, então por que não assistir imagens em movimento que são os vídeos, né? Uhum. Lu, gostaria de agradecer sua presença. Já? Eu acho que a gente aprendeu muito com você aqui hoje. Eu, assim, gostaria de agradecer também por esse encaixe de agenda que você fez. Isso, por isso que eu elogiei a sua gestão de tempo. É, isso me diz também que quando a gente quer fazer algo acontecer, sempre tem um jeitinho. Eu sempre falo, quem quer dar um jeito. Quem quer dar um jeito, né? Então, assim, eu estou publicamente lhe parabenizando por isso, tá? A nossa agência sempre indica criadores de conteúdo para a gravação, publicização de produtos e marcas da região. Não é novidade, nossos clientes nos assistirão, né? E também reconhecerão isso, que a gente indica o seu nome em várias das nossas publicidades aqui. Então, assim, a história de Luana com a Prisma é longa, não é de hoje. Eu acho que foi um nome assim muito bom para abrir essa nova temporada. Infelizmente, a vida está cada vez mais rápida, então, assim, se a gente fizer um episódio
mais longo. Infelizmente, as pessoas também não terão esse interesse, né, de assistir. Tá todo mundo imediatista, Tá quer todo mundo vídeo curto, tudo imediatista, com curto. certeza. É verdade. Mas aí também a gente deixa aqui um gostinho de quero mais. E aí, a segunda temporada. Não significa que eu não vá te chamar novamente às 12 horas da noite para uma gravação ao meio-dia do dia seguinte. É das minhas. É assim que eu gosto. Fez sentido, né, Lu? Fez sentido. Muito sentido. Foi um prazer imenso. A gente sempre se encontrou em alguns publis suas pela vida, né? Porque como a agência está sempre interligada com as empresas aqui da região. E é um prazer imenso te conhecer pessoalmente, né? E a casa é sua. Venha mais vezes, não apenas aqui fazer o podcast com a gente, mas tomar um cafezinho ali na Prisma, Com tá? certeza, eu amei tudo. A gente pode pensar em trabalhos, pensar em network. Estamos aqui para isso, tá? Lu, você me autoriza dar um spoiler do projeto que a gente conversou ali fora? Autorizo. Pronto. Tchan, Estou tchan, tchan, autorizado. tchan. Que rufem os tambores! Nós somos, pessoal, um conglomerado de 4 marcas principais. Trabalhamos com podcasts, marketing de publicidade em geral. Estamos aí também trabalhando com personalizados, né? Nessa parte de personalizados. E a gente também tem uma agência de treinamentos empresariais. Quem é seguidor de Lu não precisa dizer mais nada, já fez total sentido. Então, assim, nós estamos disponibilizando, né, toda a nossa inteligência de mercado, toda a nossa disponibilidade para o treinamento que Lu, né, brilhantemente entendeu como necessário para as empresas da região. E quem sabe vocês não vão ver mais essa parceria nossa aí no futuro. Espero que sim. Com certeza. Agora que eu vim aqui, ó, não descolo mais não. Viu? Figurinha Que bom. carimbada. Fico feliz com isso. Então, Lu, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, viu? A gente que agradece. Pessoal, até o próximo PrismaCast. Até o próximo, pessoal. A gente aguarda vocês sempre nos acompanhando. Tchau, tchau.